Então, voltando com a resposta da nossa interatividade, temos que a alternativa correta é a alternativa E, 2020. Observa que o período, né, era de 300, né? E quando a gente substitui, então, aqui na equação, temos que ter o cuidado de resolver esse valor da minha exponencial. Então, nesse caso, temos que correr atrás das propriedades de logaritmo. Resolvendo isso aqui, deixa eu só passar esse tracinho aqui para vocês, chegamos a um período de quanto? 56 anos. Lembrando que o período inicial dado no enunciado era de 1970, então temos que somar com 56 para chegar então na alternativa E, que é 2026. Vamos começar falando agora sobre os sistemas de equações. Então, o sistema de equações é bastante utilizado, né, na hora que a gente quer determinar os valores de x e y de uma determinada equação, e eu tenho algumas formas de resolução. Então, uma delas é utilizando o método da substituição, o outro método da adição. Eu posso ter um sistema chamado sistema linear de duas incógnitas e duas equações, e posso também ter um sistema de 3 equações e 3 incógnitas, 4 equações e 4 incógnitas, e assim sucessivamente. Para se determinar esses sistemas de equações, precisamos primeiro identificar se esse sistema é considerado possível ou impossível. Se ele for possível, ele é dito como determinado ou indeterminado. O que significa ser determinado? Ele apresenta uma única solução. O que significa ser indeterminado? Ele apresenta infinitas soluções. E o último caso é o sistema considerado impossível. O que seria esse conjunto impossível? Ou seja, o conjunto solução, para mim, neste caso, ele é vazio. Exemplos. Aqui eu tenho o caso de um sistema possível, determinado, no qual foi resolvido, independente do método a ser utilizado, e eu tenho apenas uma única solução. Então, é chamado sistema possível e determinado. Depois eu tenho um conjunto chamado sistema possível indeterminado, porque ele me dá N soluções. Observa que são 3, 4, no máximo 5, sei lá quantos conjuntos de soluções eu posso ter formado aqui. E o último conjunto solução impossível, sistema impossível, porque ele não vai apresentar a solução, porque observa que o x e o y, eles têm os mesmos sinais. Então, mesmo que eu queira somar, subtrair, multiplicar, dividir, o que eu quiser fazer, eu sempre vou ficar cancelando, eu sempre vou cancelar essas duas variáveis. Ou seja, eu não consigo obter solução para ela. Vamos a um exemplo. Eu tenho aqui um sistema do tipo 10x mais y igual a 11 e 5x menos 3y igual a 2. Para resolver esse sistema, eu posso tentar pelo método da soma-subtração, tá? Então, vamos lá. Eu tenho 10x aqui em cima, 5x aqui embaixo. Se eu optar pegar a segunda equação e multiplicar por menos 2, o que eu vou ter? Eu tenho 10x mais y igual a 11. E aqui, ó, multiplicação, 5 vezes 2 menos 10x, 2 vezes 3 menos 6y, menos não, né? Mais, porque menos por menos vai dar mais. E aqui eu vou ter menos 4, mais por menos dá menos. Resolvendo esse sistema, pela soma, pela adição, 10x mais menos 10x eu corto, 6y mais y vai me dar aqui 7y e 11 menos 4 vai me dar igual a 7. Então, eu tenho que o y vai ser igual a 7 sobre 7, ou seja, y igual a 1, tá? Eu posso pegar esse y e substituir em qualquer uma das duas equações. Se eu optar por esta equação aqui, eu tenho 5x menos 3 vezes 1 igual a 2. Então, aqui, ó, 5x menos 3 igual a 2. 5x vai ser igual a 2, passo esse 3 para cá. Então, seria 5x igual a 5, ou seja, 5 dividido por 5, x igual a 1. Então, o meu conjunto solução nesse caso seria x igual a 1 e y igual a 1. Posso também trabalhar na hora de determinar sistemas lineares, utilizando uma regra chamada regra de Cramer.
O que significa essa regra de Cramer? Ou melhor, qual a principal exigência? Que o número de equações seja igual ao número de incógnitas, tá? E eu preciso primeiro, para trabalhar com essa regra de Cramer, identificar se esse sistema ele é determinante ou sistema possível determinado ou é um sistema impossível. Então, são algumas regras que eu tenho que levar em consideração. Primeiro passo, calcular o determinante da matriz do coeficiente. Depois, verificar se essa regra de Cramer vai ser diferente de zero ou igual a zero. Se for igual a zero, esquece, não posso correr atrás dessa regra. Se for diferente de zero, a regra de Cramer, ela é possível. E como é que funciona? Eu calculo primeiro o dx, depois eu vou calcular o dy, que eu já mostro para vocês, por exemplo, e depois eu calculo o valor dessas variáveis propriamente ditas, tá? Vamos então ao exemplo. Utilizando o mesmo exemplo anterior, eu tenho 10x mais y igual a 11, 5x menos 3y igual a 2. Vamos primeiro calcular o determinante. Quem é esse determinante? 10, 5, 1 e menos 3. Então, o que eu tenho aqui? Primeiro eu multiplico 10 vezes menos 3, vai dar quanto? Menos 30. Menos 5 vezes 1, 5. Somando isso aqui, o valor do meu determinante vai ser igual a menos 35. Então, eu posso dizer que isso aqui é um sistema possível e determinado. Agora, eu vou calcular o valor do dx. O que seria o valor do dx? Eu substituo aonde for o x pelos valores dessa minha igualdade. Então, seria o quê? 11 e 2, 1 e menos 3. E calculo o determinante dele. Aqui eu vou ter menos 33, menos 2, menos 35. E aqui eu também vou fazer o mesmo caso no dy. O que eu faço agora? Mantenho o 10 e o 5 e substituo 11 e menos 3. Então, aqui também fazendo, menos 30, menos... Não, desculpa. Mais, né? Mais 55, é isso, gente? Deixa eu ver. 10 e 5. Ai, Jesus. Peraí, gente, fiz um errinho aqui, peraí. 11 e aqui, vamos apagar aqui. Volta. Vamos lá. 11 e 2, tá? Então, vai ser aqui, 20 menos 55, que vai dar menos 35. Então, aqui, para eu calcular o valor do x, o que vai ser? Dx sobre o determinante. Quem é o dx? Menos 35 sobre menos 35, que vai ser igual a 1. E o y? dy, quem é o dy? Menos 35 dividido pelo determinante, que também vai ser igual a 1. Então, a solução que eu tenho é x igual a 1 e o y também igual a 1. Quando eu tenho um sistema no qual é do tipo 3 por 3, 4 por 4, existe uma regra também que é muito fácil de se trabalhar, que é a chamada regra de Sarros. Como é que é formada, como é que é explicada essa regra? Dá uma olhada aqui nesse esqueminha aqui para vocês, gente. Olha só, eu tenho um determinante, nesse caso aqui, do tipo 3 por 3, 3 linhas e 3 colunas. Qual é a regra? Eu repito essas duas colunas aqui. E aí, quando eu faço essa repetição, eu vou multiplicar todos os meus termos. Observa aqui, A1, A22, A33. Então, eu faço multiplicação da diagonal principal e subtraio da diagonal secundária. Essa aqui é a diagonal principal e subtraio da diagonal secundária. Então, acho o valor do determinante propriamente dito. Vamos a um exemplo. Determinar os valores de x e y do sistema. Então, eu tenho x, y e z igual a 12. Eu quero determinar o valor do determinante dele. Então, nesse caso, o que eu vou fazer? Para calcular o valor do d, né? Antes de eu fazer o dx, o dy e o dz. Então, vamos lá. Eu sei que aqui ele é formado por 1 e 2. 2 menos 3 e menos 1. 5 e 3.
Qual é a regra que ele estabelece? Aqui a gente dá uma pontilhadazinha e repete 1, 1 e 2, 2 menos 3 e menos 1. E aí fazemos, ó, diagonal principal, né? 3 vezes 3, 9, vezes 1, menos 9. 2 vezes 5, 10, vezes 2, 20, né? Aqui. E 1 vezes 1, vezes menos 1, menos 1. Menos a diagonal secundária. Quem seria a minha diagonal secundária? 3 vezes 1 vezes 2 dá 6. 1 vezes menos 1 dá menos 1, vezes 5, menos 5. 2 vezes 3 vezes menos 1 dá igual a menos 6, tá? E aqui eu chego a determinar os valores de determinante de x, de y, de z. Verifica que o d daqui vai ser igual a 15, tá? Aqui, se eu quiser fazer para o x, a regra é a mesma. Vou fazer aqui para que vocês vejam. Ó, 12, 1 e 10, 2 menos 3 e menos 1, 1, 5 e 3. Regra de Sarros. O que eu coloco? 12, 1 e 10, 2 menos 3 e menos 1. Tá? Aí, para dy, a mesma coisa, ó, dy. Vou fazer até o dy, porque aqui o espaço não vai dar para fazer o z. Mas, ó, 1 e 2, o y eu vou substituir por 12, 1 e 10, mantenho o z, 1, 5 e 3. Essa aqui eu tenho 1 e 2, 12, 1 e 10. Resolvendo diagonal principal, secundária, eu tenho os valores de dx, dy e dz. E por último, depois que vocês determinam esses valores aqui, ó, que eu coloquei aqui na setinha do lado, para facilitar o nosso cálculo, a gente vai calcular os valores de x, que é quem? dx sobre d, de y, que é dy sobre d, e z, que aqui não deu para colocar, mas vocês podem fazer isso aqui depois, dz sobre d. Chegando, então, aos resultados de x, y e z igual a 5, 3 e 1, obrigatoriamente. Observa aqui que eu tenho 6 mais 5 aqui, ó, gente. Deixa eu só fazer uma correção para vocês. Menos 6, tá? Aqui só a regrinha de sinal aqui que eu devo ter me perdido na história com vocês, tá? Vamos a uma aplicação. A relojoaria do senhor Joaquim consegue vender 10 relógios a um preço de $80. Desejando aumentar a venda, ele resolveu reduzir o preço para 60 e verificou que a quantidade de relógios duplicou. Então, o que ele tinha? Relógio, vamos colocar aqui como quantidade, tá? E ele colocou o valor. Então, eram 10 relógios, $80. Ele reduziu o preço para quanto? Para 60. E ele viu que a quantidade de relógios duplicou. Então, saiu de 10, foi para quanto? Para 20. Ele quer que vocês determinem uma função, admitindo que ela seja uma função linear. Então, nesse caso aqui, ó, se ele é uma função, ela é do tipo y igual a x mais b, tá? Lembrando que nesse caso, gente, a gente tem que pensar, y é o preço e x é a minha quantidade. Então, colocando isso pelo sistema, o que eu vou fazer? Ó, eu tenho que determinar um sistema no qual eu encontre essas variáveis. Opa, né? E eu tenho aqui o resultado dela, y 80 aqui, igual a que eu não sei quem é, né? Que no caso, para mim, vai ser uma variável, e o b vai ser, vai ser, não, meu Deus, apaga aqui. Volta a canetinha, vezes 10 mais b. Aqui na outra situação, 60. Nossa. $60 igual a vezes 20 mais b, tá? Nem vou finalizar isso aqui com vocês, mas dá para perceber que aqui nesse caso a gente tem um sistema e basta resolver utilizando o método de Cramer aqui, dá com certeza de resolução, tá?
Vamos para a nossa interatividade. Dado o sistema, 9x mais 6y igual a 15 e 2x mais 8y igual a 0. Ele pede que a soma das incógnitas x e y é igual a: alternativa A, 0,5, B, 1,5, C, 1,9, D, 3,5 e E, 2. Então, temos como resposta a alternativa B, 1,5. Então, observa que esse exercício aqui, ele lembra um pouquinho até do exercício anterior para vocês, ó. Dado um sistema, primeiro calculei o determinante, 9, 2 e 6 e 8, vi que é um sistema possível e determinado. Depois determinei o valor do dx, substituindo o valor do 15 e 0 no valor do x, achei o valor para o dx 120, fiz para o dy o mesmo raciocínio, 9 sobre 2 e substituí 15 e 0 no lugar do y, achei o valor do dy igual a menos 30. Então, quem é o x? O dx sobre d, 120 sobre 60, me dá um x igual a 2, e o y, menos 30 sobre 60, me dá um x igual a menos 0,5. Logo, a soma de x e y vai ser igual a 1,5. Até a próxima.